Capítulo 15. Em busca da felicidade. Como a lei nos faz atingir a abençoada posição dos bem-aventurados do Sermão da Montanha, segundo relata o Evangelho. Se quisermos resumir em uma palavra o assunto que foi desenvolvido até agora nestes capítulos, poderíamos dizer que falamos da lei. Temos falado dela porque ela representa o ponto central da nossa vida e o caminho da nossa salvação. A lei exprime o pensamento e a vontade de Deus, constituindo a regra fundamental da nossa conduta. Mas então, o que está contido na lei? O seu conteúdo, pelo menos no que se refere às normas que regem a conduta humana, é bem conhecido no mundo e não nos cabe repeti-lo. Ele já foi sintetizado nos 10 mandamentos de Moisés, exemplificado no Evangelho, expressado pelas religiões e explicado pelos princípios morais aceitos pelo homem. Há milênios o mundo repete estas verdades. A nossa tarefa não é fazer mais um tratado moral ou religioso. Não é deles nem de pregações que temos falta, mas sim da sua aplicação na vida prática. Nossa tarefa foi unicamente demonstrar, também para os que não acreditam nas religiões, que a lei está presente e funciona de verdade, trazendo consigo sérias consequências práticas às quais não se pode fugir, sejam elas de utilidade ou de prejuízo. Quem tiver entendido nossas palestras saberá agora o que lhe acontecerá se a sua conduta não for aquela que a lei estabelece. Não temos falado de infernos longínquos nem de vinganças de Deus, coisa absurda porque ele não pode ser mau, mas somente de sua bondade e justiça, o que convence muito mais. Temos falado aos homens práticos com palavras de lógica sobre fatos concretos, que cada um, com seus próprios meios, pode verificar em nosso mundo, fatos cujo sentido só assim é possível explicar e compreender. Agora podemos claramente entender as razões pelas quais nos convém seguir o caminho da honestidade e ver quão louco é o mundo ao provocar o seu próprio prejuízo, seguindo o caminho oposto. Quem compreendeu tudo isso torna-se muito mais responsável pelas consequências dos seus atos, porque agora sabe que quando chegar a reação da lei em forma de dor, é porque a causa está nele mesmo, pois essa dor foi ele quem semeou com seus erros. Então só lhe resta resignar-se e iniciar o trabalho de se corrigir. Mencionamos anteriormente o Sermão da Montanha de Cristo. Este sermão sintetiza em poucas palavras o modelo no qual a lei quer que nos tornemos, chamando de bem-aventurados os que atingirem aquele nível superior de vida ao qual se refere o sermão. Por estas palavras do Evangelho, a lei nos diz o que nos aguarda se a obedecermos e, assim, adquirirmos as qualidades dos mais evoluídos, tornando-nos humildes de espírito, pacientes nos sofrimentos, mansos, justos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, etc. Eis as palavras de Cristo no Sermão da Montanha. Abre aspas. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Fecha aspas. Esta é a posição dos bem-aventurados, daqueles que obedecem à lei.
Mas esta não é a nossa posição no atual nível humano, cujas virtudes de força e astúcia são completamente diferentes. Procuremos, então, parafrasear este trecho do Evangelho e repeti-lo numa forma diferente, a fim de observar quais são as reações com que a lei nos impulsiona para que nos tornemos os bem-aventurados mencionados no Sermão da Montanha. Suas afirmações apresentam um aspecto superior da lei, mas agora a veremos neste mesmo assunto sob outro aspecto, observando como ela funciona a este respeito no nível humano, que não é na realidade o dos bem-aventurados. Mostraremos assim os meios pelos quais a lei nos estimula a atingir aquela abençoada posição de bem-aventurados. Desse modo, os homens práticos do nosso mundo, mesmo podendo pensar que o Sermão da Montanha exprime uma filosofia de sonho, verão que ele, por caminhos diferentes, mais duros e proporcionados à rudeza do homem, também está se realizando em nosso baixo nível de vida. Vejamos então qual é a posição não dos bem-aventurados do Evangelho, que vivem a lei, mas sim aquela do homem comum do mundo, que ainda não vive a lei, mas é impulsionado a vivê-la. Eis então como se poderia repetir o Sermão da Montanha relacionado com este outro ponto de referência. Abre aspas. Bem-aventurados os soberbos, porque eles terão de sofrer tantas humilhações que aprenderão a lição da humildade, e assim deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que gozam demais, só pensando em si e para além dos limites razoáveis, porque terão de sofrer necessidade e abandono até aprender a regra da justa medida e do amor ao próximo, e então serão consolados. Bem-aventurados os prepotentes, os ferozes e os guerreiros, porque tanto serão esmagados pela prepotência, ferocidade e agressão dos outros, que se tornarão mansos e então herdarão a terra. Bem-aventurados os que sustentam e praticam a injustiça, porque tanta injustiça terão de receber, que compreenderão quão duro é ter de estar submetido a ela, e então, por terem aprendido à sua custa a ambicionar a justiça, serão fartos dela. Bem-aventurados os desapiedados, porque não encontrarão misericórdia, e de tanto a invocarem para si sem recebê-la, compreenderão a necessidade da bondade e do perdão, alcançando então misericórdia. Bem-aventurados os impuros de coração, porque ficarão tão submersos na ignorância e na maldade, com os consequentes erros e dores, que purificarão seu entendimento, e assim compreenderão a lei e verão a Deus. Bem-aventurados os que gostam de brigas e de disputas, porque pelo fato de não conseguirem encontrar paz, irão almejá-la e procurá-la em toda parte, até que se tornarão pacificadores e então serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que perseguem com injustiça os justos, porque tanto serão perseguidos pela sua própria injustiça, que aprenderão a ser justos, e então deles será o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai todos vós que quereis vos rebelar contra a lei, porque grande é o sofrimento que vos espera, e assim tereis de aprender a lição da obediência, pela qual ganhareis um grande galardão nos céus. Fecha aspas. Eis como o Evangelho dos céus, como se poderia chamar a palavra de Cristo, tem de se traduzir na terra para que seja possível realizar-se aqui. Eis como o Evangelho vai se tornar realidade viva também para os surdos e os rebeldes. Eis como a lei se mantém em ação e se realiza plenamente também em nosso mundo. Seria absurdo que à ignorância e à má vontade do homem fosse deixado o poder de paralisar a lei e, com isso, sua obra de salvação.
Eis como, para o nosso bem, Deus nos torna bem-aventurados, mesmo se não o quisermos. Ele quer a nossa salvação, custe o que custar. Por isso, quando for indispensável, usa também o chicote da dor, porque ele sabe que um dia a abençoaremos, quando por este caminho nos tivermos tornado bem-aventurados. A grande maravilha da lei é que ela responde a cada um conforme sua natureza. Ela responde aos nossos movimentos com a mesma exatidão com que um espelho reflete nossa imagem. Se nossa imagem no espelho é feia, a culpa não é do espelho, mas sim de nós que somos feios. Se formos bonitos, a imagem será bonita. Da mesma forma, o tratamento que recebemos da lei depende do que somos e fazemos. Se somos bons e obedientes, ela responderá com bondade. Mas se somos maus e rebeldes, ela nos ensinará o que temos de aprender com o azorrague da dor. Cada um pode escolher seu método. Todos, porém, temos de viver dentro da lei. O que dela receberemos em troca das nossas ações depende da posição em que nos situamos diante da própria lei. O Evangelho é pregação para os homens de boa vontade, dispostos a se tornarem anjos. Já vimos qual o papel que o Evangelho tem de representar quando não queremos nos tornar anjos, mas sim permanecer demônios. Cada um, olhando para dentro de si, pode saber a qual dos dois grupos pertence e, por conseguinte, o tratamento que receberá por parte da lei. Por isso, os bons, se é verdade que podem ser esmagados pelo mundo, nada têm a temer de Deus, enquanto os maus, se podem por um momento vencer no mundo, muito têm a temer por parte da justiça de Deus, que o constrangerá a pagar até o último ceitil. É muito mais seguro e vantajoso ficar do lado de Deus do que do lado do mundo. O que valem e podem os recursos do mundo em comparação com os de Deus? O que poderá e quererá fazer o mundo para nos defender quando a ele nos escravizamos? E o que poderá e quererá fazer Deus para nos defender quando pertencemos a ele? Vemos então brilhar, no fundo do grande quadro da lei que estamos descrevendo, a resplandecente apoteose final dos bons, não importa se desprezados e condenados pelos poderosos do mundo, apoteose na qual se realizarão as palavras de Cristo, abre aspas, as forças do mal não prevalecerão, fecha aspas. Por quanto tempo continuará o homem sem compreender tudo isso? Quantos erros terá ainda de cometer e quantas dores terá de sofrer antes de abrir os olhos para ver a substância da vida? O homem continuará a se rebelar contra a lei, a se fechar no seu egoísmo, a conceber a vida só individualmente, enquanto a lei arrasta o mundo para a fase orgânica em que os elementos das grandes coletividades colaboram fraternalmente. Quantas lutas serão ainda necessárias para se chegar à compreensão recíproca e, assim, coordenar os esforços de todos para finalidades comuns de bem? Quantas experiências dolorosas serão ainda necessárias para se aprender a não provocar as reações da lei? Estamos acostumados às leis humanas, que, por serem feitas muitas vezes pela classe dirigente para seu próprio interesse, parecem estar cumprindo a tarefa de nos ensinar, antes de tudo, a arte de nos evadirmos delas. Isso porque existe luta entre quem manda e quem tem de obedecer. Mas é bem diferente o caso da lei de Deus. Ela não é feita para o interesse de Deus, mas sim para o nosso. Então, procurar nos evadir dessa lei não é realizar nosso bem indo contra quem manda, mas é abdicar de nossa vantagem e não obter senão nosso prejuízo. Isso porque o domínio da lei não se baseia na imposição de quem manda contra quem tem de obedecer,
mas sim na justiça, no amor e na livre obediência de quem compreendeu. Quanto tempo continuará o homem rebelando-se contra a ordem da lei e fugindo assim da sua própria felicidade? As forças da vida são movimentadas pela lei, de maneira que a compreensão terá de chegar. Houve tempo em que o homem acreditou com certeza absoluta na imobilidade da terra e na imutabilidade da matéria. Mas agora entende que a imobilidade e a imutabilidade aparentes são um estado de velocidade constante que nos parece sem movimento, porque nós só percebemos o movimento quando há mudança de velocidade, o que se chama de aceleração. Da tremenda corrida que juntos com o nosso planeta estamos realizando, ou que se verifica no interior do átomo, não percebemos coisa alguma. Da mesma forma, o homem acredita que está vivendo no caos, julgando que somente sua vontade tem valor e que a ele cabe impor a ordem, a sua ordem. Isto o faz rebelde num universo regido pela ordem, e esta revolta o conduz ao sofrimento em virtude do choque contínuo contra a lei. O homem fica apegado às pequenas coisas do seu mundo, em cujas ilusões acredita como verdades com certeza absoluta, porque isto é o que percebe, e não vê que está vivendo no seio de uma ordem e de uma harmonia maravilhosas. Cego para tudo isso, incapaz de ver o imenso trabalho que todos os seres e tudo o que existe estão cumprindo para regressar a Deus na ascese da evolução, o homem, que trabalhosamente procura estabelecer alguma ordem, corre atrás das glórias humanas e não toma conhecimento da sua glória maior, que é ser criatura, filha de Deus. Procura as riquezas do mundo e não percebe as ilimitadas riquezas ao alcance de suas mãos, as quais Deus lhe entregará, tão logo ele aprenda a usá-las bem. Ele vai procurando desesperadamente a felicidade e não sabe que justamente para ela foi criado. Como pode o verme, que com esforço se arrasta no chão, compreender que nos espaços a velocidade é gratuita e que corpos imensos a possuem sem limites e sem esforço? Da mesma maneira, como pode o homem, que trabalhosamente procura estabelecer uma ordem no seu planeta, campo de lutas desenfreadas, compreender que o universo é um imenso organismo de ordem regido pela inteligência de Deus? Quando resolverá o homem, vítima do seu atraso, avançar para a conquista dos novos continentes do espírito que o esperam? Quando conseguirá ele, preso na sua forma mental, quebrar as paredes dessa sua prisão? Quando quererá ele resolver, de uma vez para sempre, todos os seus problemas, evoluindo? Tudo depende de nossa boa vontade e de nosso esforço. Final do capítulo 15.